Olá, graça eterna, paz eterna, filhos do Deus Altíssimo, filhos do Deus Soberano, filhos do maravilhoso, do Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Amados, mais uma mensagem, mais uma ministração. Hoje, Salmo de número 73, Salmo de número 73. O nosso tema é verdadeiramente Deus é bom. Verdadeiramente Deus é bom é o nosso tema. Vamos para a leitura. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Esta é a abertura. Verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Aqui, nesse salmo de Asaf, logo o cabeçalho já diz que verdadeiramente Deus é bom. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Os limpos de coração, a gente sabe que Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, né? Nós sabemos que Deus tem uma aliança com o povo de Israel. E os limpos de coração, são aqueles que obedecem a Ele, são aqueles que andam na sua presença, andam obedecendo, né? Então, verso 2 diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Asaf está dizendo: quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Quase que esse quase aqui não acontece, né, abençoado? Porque filho não deixa de ser filho, né? O filho pode até tropeçar e cair, mas ele se levanta, né? Filho não deixa de ser filho, né? Mas a leitura aqui diz, né, o entendimento aqui do texto: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Escorregasse os meus passos, que ele caísse, né? Mas mesmo que um filho caia, ele não permanece prostrado. Mesmo que a natureza humana, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu sempre faço. Esta carne é a natureza humana, né? A natureza humana, ela se ira, ela tem esses frutos da carne, mas o Espírito Santo sempre domina, né? A pessoa pode até ser machucado, como ou talvez você já foi machucado, e você até pensou em revidar, mas depois o Espírito Santo mandou você amar, né? E você perdoou, né? Então esse é o comportamento de um filho, né? Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí ele diz que tinha inveja dos soberbos de ver a prosperidade deles, né? O evangelho da graça eterna é eterno. Então, o que acontece hoje, né? Você vê pessoas trabalham diariamente ali, sacrificado ali para pagar suas contas, tudo, e você vê, olha para o outro lado, olha, vamos dar um exemplo assim, olha para a janela da vida e você vê alguém que não planta, alguém que não tem essa vida elibada, exemplar, né? Vive desordenadamente e você vê que tem as coisas, tudo. Então ele diz aqui, quase que ele diz aqui que teve inveja, né? Pois tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele via a prosperidade, né? Possuía as coisas, a ostentação, tudo, e ele diz, e ele olhando para ele, mas eu na presença do Senhor, acontece conosco hoje em dia, né? No século XXI acontece, a gente trabalha, se esforça, tudo, né? Mas só que essa é a carne, não é a natureza, não é? Essa é a natureza.
carnal, não é o espírito. O espírito não quer saber disso, né? Porque nós temos que juntar tesouro com ele, né? A nossa natureza espiritual, nossa Jerusalém é espiritual. Agora a natureza carnal sempre está querendo dominar, né? Por isso é uma luta constante da carne contra o espírito contra a carne. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Vê ali, né? Não há aperto, eles estão sempre ali ostentando, né? Olha aí. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno, um enfeite, eles vestem de violência, estão sempre praticando violência, né? E você vê assim, né? E a gente até diz assim, meu Deus, por que fulano vive fazendo tanto mal e nunca para? A gente olha assim, né? Então, 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabunda as imaginações do seu coração, né? São corrompidos e trata maliciosamente de opressão, fala arrogantemente, né? Você vê que fala arrogantemente, tudo que faz é maldade, né? Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre contra a terra. Ele fala mal das coisas divinas, fala mal das coisas terrestres, das coisas espirituais. Eles são murmuradores íntegro, murmura diariamente, de dia e de noite eles murmuram, né? Pelo que o seu povo volta aqui as águas do corpo, cheio se lhes espreme, pelo que o seu povo volta aqui e as águas do corpo, cheio se lhes espreme. E dizem, como o saber Deus? Como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios. Todavia, estão sempre em segurança e se lhes aumenta a riqueza. Olha como Asaf estava olhando. Olha o olhar de Asaf. Asaf estava olhando, ele sempre estava em segurança e aumenta a sua riqueza. Ele sempre estava em segurança porque nada acontece, né? Nada acontece, né? E ele aumenta sempre sua riqueza estava sempre aumentando. 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e levado as minhas mãos na inocência. Aí ele está dizendo, em vão é eu ser inocente, em vão é eu ser honesto, em vão é eu fazer caridade. Ele estava olhando dessa forma. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele está dizendo assim, em vão está sendo eu ser honesto, eu trabalhar duro, em vão está sendo eu fazer o bem, porque cada dia nada muda na minha vida, e na vida dos ímpios, sempre ele está em segurança, a riqueza dele aumenta. 14. Pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Ele diz, Asaf, ele diz, cada dia tenho sido afligido, eu sofro, eu castigado cada manhã. Olha como ele está, o pensamento dele. 15. Se eu disser, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Olha só. 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele tentou entender, ele ficou perturbado. Ele tentou entender por quê? Porque quem pratica maldade está sempre cheio de amigos, deseja mal às pessoas, até muitas pessoas que não gostam daquela situação, mas faz amizade com eles porque está com medo, né? Não tem um ditado, se não pode com ele, junte-se a ele. Então tem pessoas que não vai afrontar porque sabe que o que dá para rir é para chorar. O pensamento deles é esse, o que dá para rir é para chorar, como vai matar, como morrer. Então eles dizem assim, vamos ser amigo deles. Eu estava vendo duas mulheres conversando, eu sou muito observador, e eu estava vendo duas mulheres conversando, e ela disse, é melhor ser amigo do homem mau
do que do homem bom, elas dizendo. É melhor morar perto de um homem mau do que de um homem bom. Por que ela estava dizendo isso? Porque o homem bom, se ele vê qualquer coisa, ele não vai se intrometer, ele não vai tomar partido, ele não vai brigar, ele vai orar, ele vai usar a palavra de Deus. E o homem mau não, o homem mau ele parte para cima da violência, tudo. Então ela estava dizendo nesse lado da proteção, quer dizer, ela se sentia mais protegida ao lado do homem mau, que tudo que faz é matar ou morrer, do que do homem manso, que vai conversar. Muitos mansos, eles morrem, porque eles vão conversar, vão dialogar, não faça isso, calma, Deus está no controle, né? Então a segurança dela, ela se sentia mais segura perto de um homem mau, que parte para a violência, parte para o morrer, o matar ou morrer, né? Então ela estava dizendo nesse aspecto, né? Então muita gente se faz amigo do homem mau porque tem medo, né? Tem medo dele se revoltar contra aquela pessoa e tem medo, né? É nessa forma que Asaf está se dirigindo aqui. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele tentou entender porque o homem bom que eu estou dizendo aqui, o homem caridoso, a natureza dele é pecaminosa, a natureza, a carne não se converte, mas o espírito dele é um espírito manso, é uma pessoa caridosa, é uma pessoa que chora, uma pessoa que tem sentimento, uma pessoa que se coloca no lugar da outra, a outra está sofrendo, ele não vai julgar, ele se coloca no coração da outra, se coloca no lugar da outra pessoa. É uma pessoa que não olha a aparência, é uma pessoa que pode ser quem for, pode ser, ele está sempre dando a mão, pode estar caído, prostrado, está sempre... Este é o filho de Deus, a filha, né? Então, 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles, até que ele colocou o pensamento dele em Deus e ele entendeu o fim deles. 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Tu os lança em destruição. Ele está dizendo agora. Eu estou entendendo agora pelo lado espiritual, Senhor. O Senhor fez ele dessa forma, mas eles estão num lugar escorregadio, né? A qualquer momento eles vão ser tirados dessa terra, né? Como todos vão ser tirados. Só que eles são tirados, mas ele não há lembrança. As lembranças são más. O homem bom não. Poxa, a lembrança de uma mulher caridosa, fulano era uma pessoa caridosa, era uma boa filha, era uma boa esposa, era uma boa funcionária, era uma boa patroa. A lembrança, as pessoas quando falam, dizem, poxa, uma pessoa daquela é um anjo, como eu sempre digo, é um anjo sem asa, né? 19. Como cai na desolução, quase no momento, fica totalmente consumido de terrores. 20. Como faz com o sonho, o que acorda, e assim o Senhor, quando acordar, desprezará a aparência deles. Então é feito um sonho, um pesadelo, né? Aconteceu aquilo, quando acorda não tem lembrança nenhuma, né? 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Ele ficou perturbado, ficou passando mal, pensando nessa situação. 22. Assim me aborreci e nada sabia, era como animal perante ti. Ele disse, eu nada sabia, não estava olhando desse lado, eu só estava olhando o lado material. 23. Todavia estou contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Agora ele está entendendo, agora ele está no lado espiritual. Ele deixou a carne, ele deixou a carne falar, né? Ficou com inveja dos ímpios, né? Vendo a força dele, a riqueza aumentando. Ele deixou a carne falar. Agora o espírito está falando. Ele está dizendo, tu me segura pelas minhas mãos, tu me protege, tu está comigo, né? 24. Guia-me com o teu conselho e depois me receberás em glória. Tu me guias, tu me orienta aqui na terra, tu me amaste, tu entregaste a vida por mim, tu estás comigo me orientando e depois me receberá em glória para viver eternamente. Agora o Espírito está falando. Agora o lado espiritual está falando. No início foi só o lado carnal, o lado humano, a natureza.
não é? Agora o lado espiritual está falando. Deixa o teu lado espiritual falar. Não olha o que você passa, o sofrimento, não olha a perturbação, não olha as pessoas te apontando, não olha a roupa simples que você veste, não olha o sofrimento, né? Você vê, poxa, fulano ostenta, fulano vai para onde quer, viaja, tudo, aparentemente parece que está bem, mas você não vê ele entre quatro paredes, você não vê ele no oculto, você não vê o interior dele como é que está, você vê o que ele tem aparentemente, né? Muitas vezes tem porque conseguiu de forma que Deus não aprova. Aí as pessoas só olham o lado da aparência, mas nós temos que olhar o interior. Nós temos que olhar como Jesus Nazareno falou, juntar tesouro no céu, porque o tesouro aqui na terra, a traça corrói. Aí você pode dizer, abençoado Elias Santos, o senhor não precisa de se alimentar, o senhor não precisa de se vestir. Precisa, meu irmão. Mas nem as aves do campo não trabalham, não cefam, e o próprio Deus veste, que nem Salomão em toda a sua glória se veste, nem Salomão em toda a sua glória, em todo o seu reinado, se veste igual a uma ave do campo. Então Deus sempre ele dá o suprimento da veste, do comer, do beber. Por que andar preocupado com o que vai comer, o que vai beber? Né? Então, é você confiar, é você crer, faça o bem, deixa o Espírito de Deus falar, deixa o Espírito que habita na sua mente falar, porque o Espírito de Deus ele é manso, ele é humilde de coração, o Espírito de Deus que habita em mim, habita em você, ele perdoa, o Espírito de Deus ele não olha a aparência, se é branco, se é preto, se é pobre, se é rico, se é culto, se é erudito, se é simples, se é humilde, não, é o Espírito de Deus, ele... Por isso que Asaf fica aqui olhando, deixa a carne falar, mas porque os ímpios têm isso, mas porque o homem mau tem isso, tem aquilo outro, porque a chuva cai para todos, o sol cai para todos. Agora só que o fim destas pessoas, o fim deles é como um pesadelo, que você teve aquele pesadelo, você acordou, não existe mais. Mas os bons... Os filhos bons, estou falando, não é a carne, né? Eu estou falando a essência de Deus, a mansidão, a caridade, o amor, né? Então, isso aí é espiritual. Isso aí não é para quem quer, não é para quem corre. Isso aí é presente de Deus, foi dado para os seus filhos, né? A quem tenho eu no céu, senão a ti? Olha, quem tem eu no céu, senão a ti? Não há outro. O Senhor é meu pai, ele agora começa a entender o que ele tem, que ele é rico, que não tem riqueza, que não tem dinheiro que compre isso. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseja além de ti. Não há nada. No céu não tem ninguém que eu queira além de ti. E na terra quem eu desejo além de ti. Só tem o Senhor, ele é o único, é o soberano, é o maravilhoso, é o conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. A minha carne, o meu corpo se desvalecem, a minha carne, ela não se converte, né? O próprio apóstolo Paulo, ele naquele momento ali, ele começa a falar, começa a questionar, e o próprio Deus diz para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você é fraco, o meu poder se aperfeiçoa em você. Você é fraco, a minha graça te basta, a minha graça te alcançou. A graça de Deus é para os fracos. A graça de Deus é para os humildes, a graça de Deus é para quem não tem, a graça de Deus é para a ovelha negra da família, aquele que todo mundo aponta, aquele que todo mundo rejeita, aquele que todo mundo diz, ele não tem nada, ele é um coitado, é um pobre miserável. A graça de Deus, ela está contigo, a graça de Deus te enriquece, a graça de Deus, ela não acrescenta dores. Então, abençoados filhos de Deus, não, quando você tiver como Asaf, olhando a prosperidade do homem mau, quando você estiver olhando a riqueza que o homem mau tem, deixa o teu lado espiritual, deixa a tua mente, que é a mente de Cristo, falar, mostrar que você é feliz, você é rico da graça de Deus.
O homem mau, tudo que ele tem é dinheiro. Mas você tem a graça de Deus, você tem o dom da fé, você tem as bênçãos espirituais, como está lá em Efésios 1:3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares espirituais. Você é rica, minha amada irmã. Você é rico, meu amado irmão. Não das coisas materiais. Ninguém leva nada. Da vida não levo nada. Do jeito que a vida vem. Depois que eu fechar os olhos, eu não sou ninguém. Não é ninguém, abençoados. Todos irão para o mesmo lugar, para o Sheol, para o Hades, para o inferno. Inferno quer dizer sepultura. Então todos irão para o mesmo lugar, não vai levar nada. Mesmo se alguém bota algum relógio de ouro, alguma coisa lá, não vai permanecer lá, irmão. Né? Porque o corpo ele vai se decompor. Não vai levar nada. É importante pensar nisso. É importante não entrar nesse caminho da carne, porque a carne muitas vezes se exalta, porque eu vou fazer o que eu quero, eu tenho, eu posso, eu posso, eu tenho. Não, nós não tem nada. Nós somos mordomos. Muitas vezes Deus me deu algo, te deu algo, nós somos mordomos para cuidar daquilo, mas nós não temos nada. O que nós temos são as coisas espirituais. É nossa porque o nosso Pai nos deu, é presente, Ele nos deu. Salvação eterna, salvo uma vez, salvo para sempre. Justificação, perdão, né? Somos abençoados, não há condenação. Olha aí 17. Pois eis que os que se alonga de ti perecerão. Eis que aqueles se alongam se afastam, né? Pois agora ele já está pensando agora como um homem de Deus. Isso não é defeito, irmão. Isso muitas vezes passa na nossa mente. Mas por que isso? Por que aquilo? Aí o próprio Deus deixa a gente falar. Depois que a gente fala, desabafa, ele agora escuta a voz de Deus, né? Agora ele está no Espírito, agora ele tá como um homem de Deus fala. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Eis que aqueles que se alongam se afastam. Aqueles que se afastam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desvia de ti, aqueles que se desvia do ensinamento, da bondade, do amor. Aqueles que se desvia, eles são vítimas do seu próprio veneno, eles são vítimas do seu próprio mal. 28 para concluir, mas para mim, agora está o Asaf de Deus, o filho escolhido falando, mas para mim, para você, para nós, bom é aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Agora é o homem espiritual. Agora a natureza carnal ela perdeu. O Asaf carnal ele ficou quieto e agora o Asaf espiritual. Então a Maria natural, o Bio natural, o Zé natural, o Elias natural, o Joel natural, o Josias natural, ele tem que ficar calado. Falou, desabafou, agora é o Espírito de Deus falando, como o som de muitas águas. Ele alegra, ele diz, como ele diz para Asaf, mas para mim bom é aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Nós estamos aqui, nós temos uma missão, anunciar todas as obras, gemendo, chorando, a enfermidade, o corpo, a vista cansada, precisando de óculos, o corpo dolorido, gemendo, chorando, mas estamos aqui para cumprir o nosso chamado. Uns 60, outros 100, outros 80, outros 20, outros 10, outros nascem hoje, Deus já leva, mas todos vêm aqui à terra para... Uma criança, eu estava ouvindo uma mamãe falar que ela teve a criança e a criança ficou poucas horas ali e Deus levou, né? E ela disse que o olhar daquela criança até hoje ela se lembra. Quando ela se perturba, quando ela fica tem a lembrança daquela criança, aí ela olha aquele olhar
criança olhou para ela, aquele olhar, ela disse, nunca, desde quando ela se entende de gente, nunca ela viu um olhar daquele. Foi o olhar de Deus para com ela. Eu vou, a minha missão só é essa, olhar para você. Eu vou, mas não, você não está só. Deus está contigo. Você vai ter outros filhos. Você vai ter outros filhos. Você vai ter a glória da segunda casa, maior do que a da primeira. Então, abençoados, todos têm uma missão. Todos têm uma missão. Né? Você vê uma fruteira onde teve uma fruteira frondosa, o fruto doce, mesmo fazendo uma casa, fazendo um edifício, mas alguém que se lembra diz assim, ali foi o lugar ali teve uma fruteira, ali foi algo precioso. Deixa eu orar, vou orar. Deixa eu orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Eu te louvo, te exalto. Te agradeço pela manhã abençoada, pela manhã abençoada, pela tarde abençoada. Pai querido, Pai santo, Tu és Deus poderoso. Graça e paz, graça eterna, paz eterna.